Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OutV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, finalmente, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, interagindo com eles. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Até aqui você ficou com o Lucas Neto apresentando o programa É Hora de Esporte, mas agora é hora do programa Gente que Fala. E sexta-feira sempre os assuntos mais tranquilos, mais deliciosos da gente tratar por aqui. Hoje tem turismo, tem música, tem violão, tem piano. Vamos até dar um mergulho nos universos ou no universo dos tubarões. Para essa conversa a gente vai receber 4 entrevistados. Cláudio Mello, ele é mergulhador, publisher do Mundo Top, criador do projeto Gigantes dos Mares. Cláudio Mello, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Muito bom estar aí com você. Uma boa tarde aí para todos os teus ouvintes. Estou muito feliz de estar aí para compartilhar um pouco das minhas experiências. Obrigado pela presença. Também com a gente o Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E um abraço aí aos ouvintes da Rádio 365 e também quem nos acompanha pela OutV e pelas redes sociais. Um prazer estar aqui. Vamos juntos bater esse papo bacana aí nessa tarde. Legal, Ricardo, obrigado pela presença. Daniel Murray, ele é violonista, arranjador e compositor. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, um prazer estar aqui, compartilhar aqui as experiências e gente que fala. Vamos conversar, então. Muito bem. E também com a gente o Beba Zanettini, pianista, compositor e professor. Beba, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, grande prazer estar de volta aqui. E vamos conversar e aprender um pouquinho mais aí sobre tudo. 12:03 no programa Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira para dizer que viajar é aprender, é se divertir, é expandir os horizontes, não é, pessoal? Mas como as grandes atrações parecem estar sempre lotadas, o turismo convencional vem perdendo espaço para opções cada vez mais segmentadas. Mais do que visitar e contemplar algumas atrações famosas, que, de certo modo, podem até ser vistas na tela do celular, o viajante moderno quer sentir, quer viver, perceber detalhes, criar conexões, compreender costumes e ser um personagem, claro, daquele destino. Seja esse destino uma cidade, um show, uma festa ou um mar repleto de tubarões. Ricardo, eu começo com você a respeito desse tema. O ato de turistar, vamos usar esse verbo, é dinâmico, ele muda com o passar do tempo? Sim, ele é muito dinâmico, até porque quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer experienciar aquele destino, aquela festa, aquele evento, a gente precisa deixar quem a gente é em casa. Por exemplo, se eu vou para um país de uma cultura completa e absolutamente distinta à minha, se eu não me despido dos meus costumes, eu não vou experienciar aquele destino. Então, eu preciso provar a culinária do outro, a cultura do outro, às vezes a religiosidade do outro, ainda que eu não professe aquela crença, mas para conhecer e viver essa experiência de verdade. Então, isso é muito mutante, porque tudo muda com o comportamento das pessoas. As cidades são feitas pelas pessoas, a língua ela muda de acordo com o dia a dia, com o falar das pessoas. Então, tudo isso é possível que mude, sim, e deve mudar, e aí o turismo vai acompanhando tudo isso, porque
turistar, como você disse, nada mais é do que viver o lugar do outro, a experiência do outro, a festa do outro. E quando a gente deixa quem a gente é em casa para viver essa nova experiência, aí sim a gente vai viver o turismo de verdade, vai experienciar aquele destino, aquele projeto de fato e de direito, e vai também fazer com que a gente mude, a gente vai voltar um pouco diferente com isso. Esse conceito de turismo de experiência é novo? A gente pode dizer que ele não é tão novo, recente, mas ele é novo sim, porque cada vez mais as pessoas entenderam que ir para algum destino é entender aquele destino como um todo. E hoje, quando a gente pega, por exemplo, para exemplificar isso, muito do turismo de luxo, ele não está mais de se instalar num palacete coberto de ouros e diamantes, com uma culinária ultra desenvolvida, que não sei quantas estrelas Michelin, claro que tem isso e continua funcionando e está tudo bem. Mas hoje nós podemos enquadrar, por exemplo, no turismo de luxo, ficar numa cabana muito simples, numa ilha extremamente distante, vivendo numa casa com pescadores. Isso pode ser uma experiência de altíssimo luxo, porque é uma experiência exclusiva e você tem pessoas de alto poder aquisitivo comprando este tipo de turismo, esse tipo de viagem, ou seja, é viver de verdade a experiência do outro. Então, a gente vem, a cada ano que passa, mudando o formato do que é luxo, por exemplo, pelo simples fato de validar essa experiência, de viver na casa do outro, com a culinária do outro, acordar de manhã e ir com um barquinho para o mar pescar, né? Ter que se despertar às 3 da manhã e ter que dormir às 8 da noite. Então, tudo isso faz parte das experiências. Então, cada vez mais, a gente tem busca por esse tipo de turismo em todos os níveis, seja de alto luxo ou até de um turismo de um custo mais baixo. Cláudio Mello, como é que tem que ser a sua experiência nas suas viagens, nos seus destinos? A sua preferência é que os locais tenham mergulho, você é mergulhador, né? Enfim, o seu mundo é esse. A minha vida divide em duas partes, antes do mergulho e depois do mergulho. Eu comecei a mergulhar tem 7 anos e eu tenho uma revista de viagens há 18 anos, que eu criei porque os meus clientes da revista, eles iam me perguntar, porque eu tinha uma outra revista anterior a essa, e tenho até hoje, a Top Magazine, que tinha uma coluna de viagem. Aí eles chegavam para mim, Cláudio, eu vou para Paris, é aniversário de casamento da minha esposa, aonde eu fico? E aí eu vi que havia necessidade de uma publicação que falasse com as pessoas que já foram mais de 2 vezes para o mesmo destino. E a gente criou a Top Destinos. E aí estamos fazendo já há vários anos, e para nós sempre foi a revista de luxo, que era essa coisa de levar os restaurantes, Plaza Athénée em Paris, restaurante do Alain Ducasse, todas essas coisas que as pessoas gostam, e eles são grandes mestres em fazer preparar uma sobremesa que só ele sabe fazer, né? Estudou a vida inteira para isso. Só que aí, uma vez eu fui para a Austrália, e fui lá para as grandes barreiras de corais. E aí eu fui para uma ilha que tinha que pegar um avião para chegar na ilha, um avião pequeno, e eu falei, puta, eu vou ter que mergulhar aí, porque lá é onde tem o maior número de espécies de vida marinha, né? Porque é a maior barreira de corais do mundo. E aí eu fiz um curso rápido na piscina e fui. Passei o maior medo da minha vida quando cheguei no lugar de mergulho. E fui eu e uma criança de 8 anos. Ela me deixou a 2 metros de profundidade e foi buscar a criança. E eu achava que ali onde você regula para liberar o ar, você podia abrir mais e saía mais ar, né? Porque eu tive asma até os 14 anos, que a minha cidade é Ponta Grossa, Paraná, e lá foi a capital da soja, então tinha o pólen. E quem mergulha, é a primeira pergunta que as pessoas fazem, se você já teve asma. Você tem, você está fora. E aí eu comecei a mergulhar e quando saí do meu primeiro mergulho tinha um tubarão-baleia, que é um tubarão inofensivo, olhando assim nos meus olhos, assim, tipo 1 metro, tipo assim, olhando, agora você é do fundo do mar. Eu voltei para o escritório, 2 coisas mudaram na minha vida. Liguei para um amigo meu que tem uma revista aqui, Náutica, eu falei, me apresenta o melhor professor de mergulho. Fui lá fazer, chamei minha equipe de redação e falei,
Pessoal, os destinos mudaram. Hoje, as pessoas procuram uma viagem que, quando elas voltem, elas sentem num jantar com os amigos, seja a melhor história para contar. E a melhor história não está no Plaza Ateliê, não está no Alain Ducasse. É o que ele falou, está na praia do pescador, está em viver a cultura dessa região. É ir para esses lugares que são muito distantes, e só que muita gente no Brasil tem uma dificuldade de visitar por causa da alimentação. Tem problemas em comer coisas diferentes. A minha mãe é uma. Se eu levo ela para um lugar diferente, ela volta brava comigo, né? Então, é um hábito que você tem que... acho que a maior barreira hoje no turismo que existe para as pessoas viajarem longe e para lugares remotos é a alimentação. Sim. Daniel Murray, como é que é a sua experiência? Como tem que ser a sua experiência no turismo? Eu estava imaginando aqui o meu encontro com o Tubarão-Baleia, que eu sou fanático, assisti todos os filmes do Jacques Cousteau. Eu gostei. Hã? Desculpa te interromper, na minha cidade, lá em Ponta Grossa, quando eu era criança, só tinha 4 canais de televisão. E eu assistia todos o Jacques Cousteau. E eu sempre quis ser ele. Demais. E como ele mergulha, né, com pouquinha coisa, né? Aquele mergulho livre, acho que ele fazia, né? Só com óculos e o snorkel, assim. Então, da natureza, estava lembrando também que tem das culturas, assim, de ilhas, né? Que são culturas tradicionais, que os camaradas estão muito acostumados a mergulhar sem nada, né? Para caçar, para se alimentar. E vocês estão me ouvindo, não? Sim, pode seguir. Pode seguir, Daniel. Os caras conseguem prender a respiração por muito tempo, né? Então, esse é um assunto, assim, para mim, que eu acho delicioso, que eu adoro. Eu só mergulhei, assim, um pouquinho na praia, no peixinho e tal, mas uma hora acho que eu vou tomar coragem e vou pedir sua ajuda aí, porque eu gostaria muito de ter essa experiência, né? E eu, pela dificuldade, eu aprendi a ensinar bem as pessoas para elas não terem medo. Vamos ouvir o Beba. Beba, como é que tem que ser a sua experiência no turismo? Olha, eu gosto muito de viajar, seja a trabalho, seja a passeio mesmo, né? E enquanto vocês falavam, eu estava pensando uma coisa que acontece comigo. É possível turistar na própria cidade, né? Então, claro. Uma cidade como São Paulo, imensa como é, e sempre com novidades, você pode se sentir turista na sua própria cidade e fazer coisas que você não está fazendo habitualmente, vamos dizer assim, né? Visitar um novo restaurante, ir a um novo bairro que você nunca foi. Por exemplo, há uns anos atrás, eu nunca tinha andado de bicicleta ali na margem do Rio Pinheiros, né? Fazer aquele circuito. E, me senti como se fosse um turista mesmo, estando em outra cidade, né? Então, acho isso... o turismo ele pode acontecer em várias modalidades, vamos dizer assim, né? Mesmo você viajando para o exterior e vendo outras culturas, mas ela pode acontecer de uma maneira corriqueira, assim, no seu dia a dia. Lembrei aqui, só queria compartilhar com vocês também uma experiência de turismo com arte, né? Do professor, um artista plástico maravilhoso que infelizmente faleceu recentemente, Luiz Lopreto, e ele tinha turmas, ele chegou a criar turmas assim para justamente fazer viagens e ter visitas assim acompanhadas, a conhecer as obras de arte, arquitetura, ir a concertos, né? Junto com ele, enfim, fez isso muitas vezes, assim, parece ter sido uma experiência maravilhosa também, porque aí você tem um guia também da cultura local, né, e alguém que é um artista e conhece, e é professor também, né, então virava uma aula e também turismo, viagem, isso é uma coisa maravilhosa. Olha, pessoal, meio-dia... muito melhor... Sim, pode completar, Cláudio. Então, e é muito melhor você levar alguém daqui para fazer uma viagem dessas e explicar a arte, tudo, do que você pegar aqueles guias de museu ou aqueles fones que eles vão falando, que
eles não sabem engajar a gente àquele lugar, né? Claro, imagina, no caso do Luiz, né, um professor também, quer dizer, alguém que está acostumado a ensinar sobre isso. Então, é muito legal, porque eu tenho muitas coisas, por exemplo, até que eu conheço só de livros, que eu li a respeito. Hoje a gente tem acesso fácil, né, às músicas, a gente encontra com facilidade as músicas, as partituras, né? Mas algumas coisas eu demorei para conhecer, que eu conhecia do livro, da análise, de pessoas falando, mas não tinha acesso, né? E isso aí é muito legal. 12h15, gente. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. A gente vai continuar aqui nessa pegada do turismo, 12h16 agora, para dizer o seguinte: a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil promoveu na semana passada a 7ª edição da Conferência Internacional da Diversidade. A extensa programação incluiu painéis, palestras, mesas redondas e ações para destacar o trade do turismo, da cultura, do esporte e das empresas que trabalham com diversidade na cadeia de suprimentos. Segundo a Organização Mundial do Comércio, a comunidade LGBTQIA+, movimenta anualmente cerca de 3 bilhões de dólares, sendo grande parte no turismo especializado, que cresce 11% ao ano contra 3,5% do turismo convencional. Ricardo Gomes, para a gente repercutir primeiro esse dado final aqui da nossa nota, o turismo especializado com crescimento de 11% contra 3,5% do convencional. Como é que isso vem acontecendo? Bom, a gente tem, segundo esses dados que você trouxe e os dados da Organização Mundial do Turismo e outras pesquisas, tido como o turismo LGBT o mais rentável do planeta. Porque uma coisa que a gente precisa esclarecer, turismo LGBT puro, ele existe para um cruzeiro voltado às meninas lésbicas, ou a gays, ou a família LGBT como um todo, ou uma festa que é LGBT, mas, no geral, o que é o turismo LGBT? É o turismo de artes, de gastronomia, de contemplação, de aventura e, por que não, religioso. LGBT também tem direito à sua religião. Então, são todas as vertentes turísticas voltadas e destinadas ao público LGBT. Por que a gente precisa falar em turismo LGBT se eu acabo de desconstruir que turismo LGBT não é especificamente algo específico, a não ser como nas festas e projetos exclusivos da comunidade? É porque, na verdade, atender bem, receber bem esse turista, estar pronto para que esse turista se sinta à vontade, há que se ter algumas especificidades. Hoje, por exemplo, a comunidade LGBT, o item primordial para qualquer membro da comunidade LGBT é segurança. Para vocês terem ideia, mesmo durante a pandemia, nós tivemos uma pesquisa da IGLTA, que é a entidade mundial de turismo, e mesmo naquele momento, a gente podia falar que a grande preocupação era a saúde, era a questão da transmissão do vírus, e ainda assim, nesse período, a grande maioria esmagadora dos pesquisados colocaram a questão da segurança como o item número 1 a ser considerado para se visitar um destino, para ir a uma festa, para ir a um evento. Então, essas especificidades precisam ser atendidas. E por que a comunidade LGBT, por que o turismo LGBT é tido como mais rentável? A comunidade LGBT como um todo, claro, como, né, tem exceções, ela é uma comunidade que valoriza mais o valor agregado do produto e do serviço, seja em que nível turístico a gente esteja falando, né, de financeiro ou de qualquer nicho turístico que a gente esteja comentando. Então, por isso é mais rentável, é a valorização do produto e do serviço, do cuidado, do esmero. Isso não é um dado científico, mas talvez porque a comunidade LGBT é sempre tão, hoje menos, obviamente, mas historicamente sempre tão maltratada, quando ela percebe algum serviço, algum produto que é feito adequado, que tem o cuidado, que tem o esmero, ela paga mais por isso, ela valoriza não só com o pagamento, mas também com a divulgação e também o respeito por esse produto e esse serviço oferecido. Eu queria fazer só uma ponte rapidinho na fala que o Beba fez aí sobre a questão de turistar na própria cidade.
Isso é fundamental, principalmente numa grande cidade como São Paulo. A gente não sabe tudo que tem aqui, a gente não vive tudo que tem aqui, e a gente perde quando a gente não se vê turista no próprio lugar que a gente vive, né? Então, o mundo inteiro vem para cá querendo conhecer um monte de coisas e a gente acaba sendo surpreendido, às vezes, pelo próprio turista. E outra coisa, para finalizar e dando o contraponto disso que o Beba falou, é a gente aprender a misturar o turismo de negócios, o turismo de trabalho com o turismo de lazer, ou seja, se eu vou fazer uma viagem, sei lá, para Barcelona, eu vou para um congresso, seja de música, vou fazer um grupo aí para nadar com tubarões, né? Seja o que eu vá fazer, é importante que a gente aprenda a prorrogar isso. Então, quem nos leva, ou a empresa, ou se estamos indo fazer uma palestra, mudar a passagem não é uma coisa complicada, o custo às vezes nem existe. Então, é fazer essa extensão do turismo de negócios para um turismo contemplativo, de lazer, de cultura, de gastronomia. É outra coisa que a gente também precisa se atentar mais e aprender a turistar, mesmo quando a gente consiga dividir essa conta com um contratante ou com a empresa. Já que você pegou esse gancho do Beba, Ricardo, sobre o turistar na cidade onde a gente vive, é que o paulistano, e acho que não deve ser diferente em outras grandes capitais, costuma olhar para a cidade assim, eu moro aqui, eu já estou acostumado com isso, e não tem o olhar para as coisas diferentes ou para aqueles locais onde geralmente ele não frequenta, né? E aí não dá o devido valor. Aí vem o turista e surpreende, fala, nossa, mas o turista viu isso, eu que estou aqui não vi, né? É isso que eu tenho a impressão que acontece, né? Qual que é a sua avaliação, Ricardo? Exatamente. Para exemplificar isso para vocês, os grandes estúdios, de pesquisa, de design, de moda, de política, vou citar, por exemplo, um Estúdio Delcorte de Paris, né, que é famosíssimo. Nenhum pesquisador mora no seu país. Por que não mora? Porque tem uma árvore linda que pode ser uma referência mundial de design, e você passa, ela está todos os dias na frente da sua casa e você olha para ela como uma árvore bonita. O turista vem, ele consegue perceber todos os detalhes do tronco, como ele é diferente de todas as árvores que ele conhece. Então, para a gente aproveitar a cidade, primeira coisa, a gente precisa começar a fazer esse exercício. Aí eu vou dizer uma coisa, para vocês, para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha nas redes sociais. Vocês já foram um dia para uma grande avenida, como a Avenida Paulista, por exemplo, e se deparou por uma hora olhando como as pessoas se movimentam, como elas conversam. Se a gente faz isso, a gente percebe como a cidade vive. E se a gente começa a olhar também cada cantinho da nossa cidade, se a gente olha para São Paulo, tem cada restaurante, cada galeria, cada coisa incrível que está escondida apenas atrás de uma porta. Então, a gente precisa vivenciar um pouco mais, experienciar um pouco mais a cidade. E só para fechar, é importante, uma cidade é boa para o turista quando ela é boa para quem vive ali. Ou seja, para a gente atrair a turista LGBT em São Paulo, nós temos que ter aqui segurança para os LGBTs que vivem aqui, segurança para as mulheres, segurança para os negros, para indígenas. Então, é importante a gente viver a cidade na sua plenitude e também cobrar do poder público ações concretas, porque uma vez que nós recebemos bem todas as pessoas de fato e de direito e temos políticas públicas para isso, a gente vai estar pronto para atender o turista que vem de fora. Se a gente não cuida da nossa população, a gente não tem lei, a gente não tem base, estrutura para atender o turista daqueles segmentos turísticos que recebemos. Agora, Cláudio, para a gente fechar esse tópico aqui com você, para falar... Aliás, antes de fechar esse tópico, você falou aqui dessa experiência na Avenida Paulista, eu confesso que eu já fiz. Né? Eu tinha o hábito de parar na Avenida Paulista, tomar ali um café em algum lugar, naquelas mesas que ficam do lado de fora, e prestar atenção no movimento. É gente feliz que passa, gente carrancuda que passa, gente apressada que passa, gente que com os passos mais lentos do mundo passando também, enfim, tem absolutamente de tudo. E é muito legal você contemplar essa movimentação. Mas olha, 7ª edição da Conferência Internacional da Diversidade que aconteceu na semana passada, o que saiu desse evento, qual que é o documento, como é que isso pode contribuir, por exemplo, com políticas públicas para o turismo? Bom, basicamente a gente teve aqui destinos, né, destinos de fora do Brasil, destinos nacionais, agências operadoras, hoteleiros,
empresas aéreas. Qual que é o objetivo dessa conferência? É discutir como atender mais e melhor o turista LGBT, né? Uma vez que é uma conferência LGBT. E também como a gente linka negócios com o turismo, porque a conferência é como se fossem 3 conferências distintas. O primeiro dia a gente discute o turismo LGBT, então tem o trade de turismo LGBT. No segundo dia, empresas que trabalham com compras inclusivas, ou seja, empresas que compram produtos e serviços de empresários que compõem essas ditas populações minorizadas. No nosso caso, o programa que a Câmara tem é para LGBTs, mas existem programas para negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, com mulheres. Então, as empresas comprometidas com a diversidade e inclusão na cadeia de valor dá prioridade de compras para esses empresários, né? E no último dia a gente discute esporte e cultura. Então, como é que a gente pode fomentar negócios de esporte e cultura com as empresas, também com o turismo, né? E também a cultura, como ajudar esses 2 trades a se entender mais e melhor como empresários, como fomentar negócios, emprego, renda e divisa, e também como o esporte e a cultura podem ajudar na erradicação do preconceito, uma vez quando nós temos um grande artista, uma grande artista ou esportista, né, de super importância, que é ídolo de uma nação ou de um time, e ele está fora do armário, ele acaba ajudando na relativização, perdão, relativização não, mas no momento de tirar mesmo, diminuindo esses índices de preconceito, uma vez que, dentro de uma casa, se o filho é apaixonado, por exemplo, e a filha, pelo vôlei do Douglas, que é um menino que todo mundo sabe, está na seleção brasileira, que é LGBT, que virou um ídolo nacional, isso vai ajudar com que a família discuta isso e que entenda, o Douglas acabou de ser pedido em casamento, o filho e a filha vai trazer essa discussão para a família, né? E se o pai e a mãe tiver instrução, e se não tiver, precisa começar a ter, vai dizer, meu filho está tudo bem, ele gosta de menino e vai casar com o menino, e a gente continua gostando do esporte dele. Então, só esse ato já ajuda na erradicação do preconceito. Eu tenho uma pergunta para você. Diga lá, Cláudio. Vocês têm uma classificação assim dos destinos que mais atende esse público LGBT? Sabe melhor atender eles? Sim. Tanto no Brasil quanto fora. Aqui no Brasil, quando a gente fala de turismo LGBT, por exemplo, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala de Recife, a gente fala de Salvador, né? E a gente tem outros que também estão a caminho e tem estados, né, que aí eu não vou dizer quais são, que precisa começar a fazer o ABCD ainda. Sim. Né? Então, onde a gente não tem, volta naquele meu comentário anterior, quando a gente não tem políticas públicas, o poder público não está nem aí para a comunidade LGBT, o turista LGBT também não vai para lá, porque ele tem medo, ele precisa de segurança, e se a população local não tem isso, não funciona. No internacional, a gente pode falar de vários países, a gente pode falar de Estados Unidos, a gente pode falar de Espanha, que tem um trabalho incrível, mais perto da gente, a Argentina tem um trabalho ininterrupto de mais ou menos 17 anos, do governo federal comprometido com o turismo LGBT, entra a direita, sai a esquerda e vice-versa, e o projeto continua, porque é um projeto de Estado e não de governo. Então, entre quem entrar, saia quem sair, o projeto continua sendo tocado, e por isso eles têm um trabalho aí muito bacana e resultados excelentes. Com a mudança agora desse governo e com a chegada da Embratur também, que assinamos inclusive na conferência, um protocolo de intenções para a promoção do turismo LGBT dentro e fora do país, a gente deve conseguir ter um plano estratégico aí para os próximos anos. Legal, gente. 12h28, vamos seguir por aqui. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Você está com a gente pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UlTV, a TV da internet e redes sociais. Para conversar agora com o Daniel Murray, um dos mais talentosos violonistas brasileiros, ele também é compositor, arranjador e se apresenta hoje no Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí, interior paulista, amanhã na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Os shows fazem parte da turnê do álbum Universo Musical de Egberto Gismonti, ao 7º CD solo de sua carreira. Utilizando o violão tradicional de 6 cordas em diferentes afinações e o violão de 11 cordas, Daniel Murray mergulha nas ricas melodias, harmonias e polirritmias de Egberto Gismonti, traduzindo e recriando essas composições numa visão bastante pessoal. Daniel, o seu universo musical sempre foi Egberto?
Olha, sempre foi porque eu conheci a obra dele muito cedo, né? Agora, demorou bastante tempo para eu me convencer de que seria possível fazer, tocar essas peças, as peças que a gente vai ouvir hoje em Tatuí, no Teatro Procópio Ferreira, às 8 horas, são todas composições do piano, né? E eu toco violão. Então eu fui selecionar essas composições assim que eu já conhecia há muito tempo e me convencer de que era possível realizar, né, de maneira convincente, de maneira que eu me sentisse bem fazendo isso. Só muitos anos depois, mais recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu conheci o Egberto pessoalmente, que é uma coisa também que eu não imaginava. Assim, a gente não sabe onde é que o artista mora, né? Onde é que ele está, como é que encontra e tal. E a gente acontece uma coisa que já há muito tempo no Brasil, que artistas como ele, Du Assad, né? Marco Pereira, Paulo Bellinati, sempre tocaram muito no exterior. Então, eles tinham turnês no exterior o tempo todo e passavam aqui só para tomar um suco de laranja, descansar um pouquinho, de repente fazer um mergulho, né? fazer um turismo e voltar a trabalhar, mais uma turnê com não sei quantas datas. Então, eu, como estudante, tive poucas oportunidades de ir a shows do Egberto, né? E do Assad, e do Paulo Bellinati, do Marco Pereira, que eram pessoas que estavam sempre transitando muitas turnês, né? Mas mais recentemente, em 2016, por aí 2015, eu fiz um concerto no Rio e lá nesse concerto estava o filho do Egberto, Alexandre Gismonti, que é compositor, violonista e um amigo querido. E fizemos amizade nesse dia. Ele falou: "Poxa, vamos lá na casa do meu pai amanhã?" Eu falei: "Pô, caramba, vamos, né? Claro." E fui então para esse encontro, um encontro muito gostoso, muito informal, e que me lembrou muito também a minha casa, a minha relação com meu tio, José Murray, que me ensinou a tocar violão, né? Logo do início morava com ele, né? Ele morava com a gente. E então eu tinha professor de violão lá todo dia, eu ouvia muita música, e ele que me apresentou a música do Egberto, me apresentou Keith Jarrett, Bill Evans, Debussy, Bach, enfim, um monte de coisas, música eletroacústica através do filho dele, o Guga Murray, também violonista, né? Então, foi uma experiência única, assim, tocando minhas músicas, né, para o mestre, ouvindo comentários dele muito interessantes, linkando um monte de coisas, porque quando a gente mostra a nossa música assim para as outras pessoas, né, e tem um feedback, ainda mais com uma pessoa assim tão culta como ele, você começa ele é um tipo de espelho, né? Então você começa a entender melhor, quer dizer, isso aqui eu fiz, é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente não sabe necessariamente tudo que a Agora, gente faz, a gente está tocando, compondo, né? São coisas que vêm também da intuição. E então foi uma coisa muito bacana, e aí esse projeto começou, né, com a gravação desse álbum, Universo Musical de Egberto Gismonti, que no final foi produzido pelo próprio Egberto e lançado 4 anos depois. Foram 4 anos de estudos e idas e vindas lá para o Rio de Janeiro para encontrar com ele. E aí 4 anos depois saiu pelo selo Carmo, selo do Egberto, em parceria com a ECM, que é o selo alemão que lançou, do Manfred Eicher, que lançou praticamente todos os discos do Ralph Towner, diversos discos do Keith Jarrett, vários discos do Egberto Gismonti, enfim, foi um acontecimento para mim, assim, muito para minha vida, né? Porque vida e carreira acho que se misturam. Um acontecimento agora, muito importante. Daniel, uma característica que a gente observa no trabalho, na obra, né, do Egberto, assim, tem muitos músicos, a obra dele já foi gravada por muitos músicos. Sim. Você se inspirou nesses outros músicos para o seu trabalho ou propriamente no Egberto? Eu acho que eu foquei mais no Egberto, mas é até interessante dizer um número, né? Porque é um cara que trabalha tanto, né? E já fez tanta coisa, mais de 72, 70 e tantos álbuns gravados por ele, né? E mais de 53, 54 álbuns de outros músicos que dedicaram álbuns inteiros só à música dele. Então, quer dizer, um compositor brasileiro de uma importância enorme, né? Mas realmente eu fui achando o meu foco nesse projeto cada vez mais na música que ele gravou ou com piano solo, tem um álbum emblemático que é o Alma, né? Piano solo, e também com quarteto.
Então, esse foi o grande desafio, como trazer o piano, a orquestra, o quarteto, nessas coisas que são bastante complexas, para o ambiente do violão, que é intimista. O violão tem 6 cordinhas, né? Tem um som muito delicado. Então, como traduzir isso? Esse foi o grande estímulo, na verdade, para que eu fizesse esse trabalho, e foi o que gerou muita conversa, né, com ele. Foi o que a gente trabalhou para realizar isso. Então, estou feliz de poder tocar agora, né, depois de pandemia e tudo mais, poder circular nessas 12 cidades, né, e fazer também 6 lives, e ter conseguido, junto ao Daniel Cornejo, da Roda Produções, esse PROAC, né, para fazer essa turnê paulista do álbum, que eu ainda não tinha tocado por aqui. Agora, Daniel... Oi, Cláudio. Queria só fazer uma pergunta para ele. Quantos anos você tem e quais foram os teus maiores desafios para você conseguir fazer e realizar todos esses concertos? Eu tenho 41 anos, comecei a tocar violão com 6 anos de idade, e é um grande desafio participar desses editais. Já é um desafio, porque são extremamente concorridos, né? Às vezes se tem 5, 6, 10 vagas para projetos premiados em São Paulo, quer dizer, e São Paulo todo, tem inscrições de 500 projetos, imagina. É fácil pensar que tem 100 projetos muito bons, né? E o cara que está na banca tem que escolher 5 ou 6, algo por aí, às vezes 10, enfim. Nunca passa muito desse número, né? Então é um grande desafio, porque você tem que acreditar, né, nas possibilidades, e também fazendo outras coisas. Não é só isso. Essa é a oportunidade que aconteceu agora, né? Mas a produção artística, ela não pode parar. Ela não pode depender sempre. Ela tem que propor e seguir propondo, porque é um negócio que o artista não consegue parar de fazer. É uma espécie de mania, né? E também me vida, né? Então, é isso. Daniel, a gente vai acompanhar agora, Daniel, um trecho da música Palhaço. Está em vídeo. Quem está com a gente nas redes sociais e não te viu, vai assistir, vai acompanhar a gente pelo vídeo. Quem está na Rádio 365 vai apenas ouvir. É a música Palhaço, de Egberto Gismonti. Vamos lá. Este é Daniel Murray executando um trecho aí de Palhaço, de Egberto Gismonti, aí no violão de 6 cordas. O que dá para falar dessa música, Daniel? 12? Esse é de 12? É o de 11 cordas. 11 cordas. Olha, parabéns, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Obrigado. O que dá para dizer dessa música Palhaço, de Egberto Gismonti? É uma música emblemática, né? Tem uma história muito engraçada que o Egberto conta nos workshops e nas palestras que ele dá por aí, que eu acho que eu posso compartilhar aqui com vocês, que ele fez um show, que é uma música que era sempre muito pedida nos shows, né? E assim, para o compositor, às vezes, quando você compõe uma música assim que é um grande sucesso, como Garota de Ipanema, para o Tom Jobim, né? Palhaço, para o Egberto, às vezes pode ser uma espécie de prisão, né? Fala, puxa, mas eu fiz outras coisas, todo mundo pede aquela, você quer que emplaque outra e tal, né? E aí nesse show ele estava, a mãe dele, a senhora mãe dele e a tia estavam na coxia, né? E aí ele terminou o show, saiu, todo mundo aplaudiu e tal, e todo mundo começou a gritar, palhaço, palhaço, palhaço. Aí elas entenderam e falaram assim,
nossa, mas o pessoal estava gostando tanto, mas agora a falta de educação chama você de palhaço. Não, música. Então, assim, é uma coisa muito especial essa música, assim como várias outras, né, do Egberto, e o desafio aí foi traduzir para o violão de 11 cordas, que é um violão que o Egberto utiliza, na verdade o dele tem 10, mas não faz a menor diferença, com esse tipo de afinação, e que é uma peça que ele toca no piano, né, toca com banda, com grupo, então tem essa característica, o sax Legal. do Ian Garbaré. Daniel, você teve que alterar os tons? Ou como é que foi essa... Sim. É uma curiosidade. É uma adaptação, né, que acho que aconteceu naturalmente, especialmente para fazer soar no violão solo, né, a gente tem que ter cordas soltas, né, então, mas era um medo também que eu tinha de mudar o tom e de repente, eu não conhecia bem ainda o Egberto, né, hoje somos amigos, mas não conhecia bem, falava, nossa, será que ele vai gostar, que vai dar certo, né, porque Lá bemol não vai dar para mim, acho que tem que fazer Lá. E foi muito bom descobrir que isso não tinha nenhum problema, desde que o arranjo, e sim, que a proposta fosse convincente, né, e ficasse bom para mim, ficaria bom para a música. Então, assim, precisei mudar várias tonalidades. Ô, Mauro, Bom, pessoal, vislumbramos aqui uma... Perdão, vislumbramos aqui uma provável parceria aí, quem sabe, né, de um pianista, um violonista. Vejo o futuro aqui. Oba! Mas Vamos juntar esses dois universos agora, gente, do violão do Daniel com o piano do Beba, para dizer o seguinte: o Beba Trio surgiu em 2020 de uma ideia do pianista Beba Zanettini, que está aqui com a gente, de misturar ritmos como samba e baião a elementos da música latina e caribenha, sem esquecer o jazz e o pop. Ele é formado por Beba e dois de seus ex-alunos da Faculdade de Música da FMU, é o baixista Vitor Kutlak e o baterista Gudino Miranda, e essa química deu tão certo que logo o trio gravou várias lives em plena pandemia, registrou o CD Beba Trio e convidados, excursionou pela Europa e no início de junho concorrerá como finalista do Prêmio Profissionais da Música. Beba, com perdão do trocadilho, porque vocês surgiram, o trio, né? O Beba Trio surgiu em 2020, então, com 3 anos, o Beba é um bebê, né? O Beba Trio é um bebê, com perdão do trocadilho, é isso? É verdade. Na verdade, surgiu um pouquinho antes, surgiu no final de 2018, e depois fomos trabalhando assim, de uma maneira, começando o trabalho em 2018, mas assim, em 2019, mais efetivamente, aí veio a pandemia para atrapalhar a vida de todos, né? Mas mesmo durante a pandemia nós conseguimos fazer uma série de coisas, de lives, como você bem falou, e alguns festivais online, também depois, no momento menos agudo da pandemia, também participamos de um festival chamado Roots Music, onde apresentamos um trabalho um pouco diferente do trio, né? Mas ele está aí, né? Estamos aí nessa batalha da música instrumental, assim como o Daniel, né? Que não é uma batalha fácil, a gente tem que estar correndo o tempo inteiro atrás de oportunidades, né? Para tocar, para fazer, abrir espaços, né? Através de editais, como ele bem falou. Eu acabei agora ontem mesmo nós entregamos um novo edital, que é uma coisa que dá bastante trabalho para os músicos, né? O que é um edital? O edital vamos dizer, um concurso, né? Podemos dizer assim, que o governo federal ou estadual oferece, né? E no qual você escreve um projeto e esse projeto é avaliado por uma comissão e se ele tiver pontuação, vamos dizer, necessária, ele é aprovado e você recebe uma verba para terminar aquele projeto, para fazer aquele projeto, não para terminar. Então, ele foi a saída para muitos músicos, uma oportunidade de você viabilizar o seu trabalho, né? Então, durante a pandemia, o Beba Trio foi contemplado
um projeto através da Lei Aldir Blanc que possibilitou essa série de lives que nós fizemos, e isso resultou no nosso disco que foi lançado ano passado, que chama Beba Trio e Convidados. Então, agenda de shows, Beba, como é que tá? olha, eu gostaria que estivesse melhor, mas estamos aí. Estamos aí na batalha. Temos tocado em alguns lugares aqui em São Paulo, como o Steel Bar, né, que é um lugar bem legal. Estamos fazendo shows em casas noturnas de São Paulo e espaços culturais de São Paulo. Mas eu gostaria que esse mercado se abrisse mais, né? Assim, eu acho que ainda sofremos um pouquinho o reflexo, né, de todo esse problema que houve com a pandemia, com a paralisação das atividades musicais. Repertório, canções próprias, Beba? Oi? Repertório, canções próprias? É um repertório autoral, basicamente autoral, mas a gente também trabalha com o universo da música brasileira, né? Desde a bossa nova ao samba. Então, a gente interpreta Marcos Valle, João Donato, Stevie Wonder, também vamos para a música pop, Stevie Wonder, Incognito. A gente tem um repertório bem grande e agora nós estamos preparando um disco novo, né, que chama Na Gaveta, que já estamos em fase de pré-produção, que vai ser totalmente autoral e vai ser totalmente feito um trabalho em trio mesmo, sem convidados, ou seja, um trabalho formatado para se apresentar em trio. O que é esse prêmio Profissionais da Música? Só um instantinho, Cláudio, só para ele falar do prêmio Profissionais da Música, do qual vocês serão finalistas no mês que vem. Então, esse é um prêmio muito importante, né, que dá prêmios a vários segmentos da música, não só a parte de criação de artistas, mas também a parte de produção e de outras ramificações relacionadas à música, né? E o Beba Trio está concorrendo como um segmento, que é o intérprete instrumental sudeste, e eu estou concorrendo à parte como autor, né? Autor de temas instrumentais, vamos dizer assim, né? Então, é uma maneira de valorizar, assim, né? Sentido, assim, não é aquela coisa da competição, de ganhar. O importante é que existam prêmios para que você reverencie esse tipo de música, para que se dê mais atenção não só a música instrumental, mas a canção brasileira, a música independente brasileira, aquela que não está na grande mídia, vamos dizer assim, que é muito rica, né? Então, por exemplo, quando a gente vê um trabalho como esse do Daniel, a gente fala, que maravilha, né? Que maravilha existir um trabalho desse, né? Então, eu acho que esse é um prêmio que valoriza, vamos dizer, essa música independente brasileira. Então, ele acontece agora em Brasília, entre os dias 1 e 4 de junho, né, com uma série de palestras, oficinas, e a premiação em si, que é mais uma parte desse processo. O lema desse prêmio é: temos um país a reconstruir. Então, acho que é um pouco essa filosofia. Cláudio, bem breve, sua pergunta que você quer fazer para o serve tanto para o Beba quanto para o Daniel, que eu sou curioso. Vocês têm um empresário, uma pessoa que cuida, envelopa vocês, monta esses projetos para levar, ou vocês têm que também criar, fazer a obra e também correr atrás disso? Como é o negócio em si? Olha, eu estou aqui com o Daniel Cornejo aqui, ele já estava preparando aqui o envelope para que eu deitasse aqui, ele me envelopar. No caso desse projeto, né, que a gente fez junto, enfim, Daniel é maestro também, professor, né? Nós somos professores da Escola Municipal de Música, então, do meu caso, sempre batalhando sozinho e parcerias com colegas que são produtores também, né? Eu também acho que me considero produtor, de certa forma, então, para mim é isso. Beba, diga lá. Não, então, esse trabalho do Beba Trio, eu já há alguns anos trabalho com a Belic Arte de Cultura, que é a Adriana Belic, que é uma produtora, nós estamos trabalhando com ela,
Mas, além disso, a gente também atua como produtor, né? Os próprios músicos atuam fazendo, quer dizer, a gente não é que a gente fica em casa esperando o telefone tocar e a produtora resolve tudo. Não, não é bem assim a coisa. A gente vai tentar vender o nosso peixe, né? A todo momento. E, especificamente, esse último edital, nós decidimos fazer nós mesmos, os 3 músicos, o Dino, Vitor e eu fizemos, através de uma série de um trabalho, vamos dizer, de concentração mesmo, assim, e conseguimos terminar esse edital. E foi um desafio, mas foi legal ter feito, deu bastante trabalho. Beba, né? Beba, eu vou chamar aqui, a gente vai ver um vídeo agora de Chacareira dos Esquecidos, bem rapidinho, aí você fala para a gente encerrar e vamos para o assunto do Cláudio, que o tempo está apertado aqui para a gente. Tá bom. Aí tem muito mais do que o trio, né? Não está só você, o Gudino e o Vitor, né? Tem os seus convidados, Não, é então, isso? porque esse trabalho que fizemos durante a pandemia, essas lives, resultou nesse disco que chama Beba Trio e Convidados. E aí está parte dos convidados, né? Que é o Edu Paes na guitarra, o Gustavo Godoy na percussão e o Paulinho Oliveira no saxofone. Então, esse foi um trabalho que tiveram esses convidados, né? E mais outros também, que não apareceram ainda. Parabéns, Beba. Muito, muito lindo. Muito lindo. Parece estar... Falando uma coisa da profunda. viagem, a chacareira é um ritmo de origem argentina, né? E eu, falando essa coisa, fazendo um link com a viagem, eu fiz essa música depois de uma viagem à Argentina, né? Então, foi inspirado na atmosfera portenha. Olha, gente, faltando 8 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala por aqui no ar, sexta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OutV, a TV da internet e pelas redes sociais. A gente mergulhou no universo da música, vamos agora submergir deste universo para fazer um outro tipo de mergulho. Nos últimos 7 anos, o paranaense Cláudio Melo tem usado seu talento de publicitário e comunicador para expandir o conhecimento e as informações adquiridas em suas aventuras subaquáticas. Já são mais de 2.000 horas de mergulho em vários paraísos ao redor do planeta, sempre com o foco principal, os tubarões. Deles, Cláudio reúne e apresenta incríveis imagens e vídeos com o objetivo de sensibilizar diversos públicos e promover mudanças pela proteção da vida marinha. Bom, lá no começo do programa você já falou como é que isso tudo começou. Ser amigo dos tubarões, então, é isso que aconteceu? Virou unha e carne ali? Eu também fui impactado com aquele filme O Tubarão, né? Achava que o tubarão era o bicho que vem e vai comer você, né? Mas para você chegar essa era perto... a visão do Steven Spielberg naquele momento, né? Tem até uma série no Netflix que conta a história de como eles fizeram esse filme, que foi gravado na Austrália, e que eu esqueci agora o nome do filme, mas é de uma mergulhadora que fazia mergulho livre, e o Spielberg descobriu ela e montaram o filme, né? E aí começou a grande matança de tubarão no mundo, né? Só que é muito engraçado. Depois que eu comecei a mergulhar, né, eu sempre fui fascinado por tubarão, né? E quando viajava em aquário, e eu morei até os 21 anos de idade em Ponta Grossa, né? Lá tem o rio Tibagi só, não tem mar, não tem oceano, né? Aí quando eu comecei a ver isso, né, e nunca achei que também ia mergulhar. Para você chegar perto de um tubarão,
é mais difícil do que você chegar perto de um passarinho. Quando você vê um passarinho, você vai chegar perto, ele já voa. O tubarão, se você ver ele, se for tentar chegar perto, ele some. Só que ele, quando você vê ele, ele já te viu há muito tempo. É muito interessante. E o tubarão é um animal que tem que ter, assim, você está colocando uma imagem. Esse é um dos filmes que a gente fez, Os Gigantes dos Mares, aí, nas Bahamas. As Bahamas é um país que protege hoje o tubarão, né? E aí é um mergulho com alimentação, que é o Neil Watson, que é um lendário no mundo, que ele leva... a gente fez uma expedição para lá, né? E é um lugar chamado Tiger Beach, que fica 2h30, e ele joga um pouco de peixe no mar para começar a atrair os tubarões-tigres, que entre outubro a dezembro, nessa época do ano, eles aparecem lá, que é um tubarão-tigre grande. E aí a gente desce e eu filmo, né, os tubarões, que antes eu mergulho até hoje, mergulhava com o SCAF, o Lawrence Wabo. O SCAF é um dos principais oceanógrafos do Brasil, e ele fotografava, o Lawrence filmava, e eu era o cara do salsichão, que chamava o barco. Sempre quem mergulha, quando termina o mergulho, tem que ficar ali a 5 metros por 3 minutos para tirar o oxigênio que a gente acumula no sangue, né? E aí eu cansei, porque eu já tinha mergulhado em vários lugares e eu queria uma experiência nova. Daí comprei a câmera. Aí é quando você compra a câmera, começa a mergulhar, você começa a mergulhar tudo de novo, porque você tem que melhorar a tua flutuabilidade, você tem que respirar, aprender a respirar de novo e tem que saber chegar perto dos animais. E aí Cláudio, eu tenho me divertido bastante. Esse seu trabalho, as imagens, os vídeos, enfim, fotos e vídeos, isso pode ser visto em algum lugar? Você expõe? Como é que... Sim. Tem. Agora eu estou montando um canal que vai ter no YouTube. Eu estou tentando aprovar lá dentro do Globo Repórter, que é até um destino que eu já fui 5 vezes gravar, que é Malpelo, que fica a 3 horas de navegação do porto de Buenaventura, no Pacífico colombiano. Geralmente, essas viagens que a gente faz são em barcos de expedições, que a gente sai para fora e fica sem comunicação 2 dias do continente, né? Então, nada pode acontecer de errado, porque não tem como o helicóptero chegar, não tem avião, a gente fica sem pisar em terra. E aí eu criei esse projeto Gigantes dos Mares, que acho que um dos principais projetos que o Gigantes dos Mares criou, porque todos os meus mergulhos eu treinei em Noronha, que é o melhor lugar para mergulhar no Brasil, que tem 50 metros de visibilidade. E lá onde eu encontrei a minha cliente da Renault, que a gente tinha lançado o Zoe no Salão do Automóvel, foi um dos primeiros carros elétricos a chegar no Brasil, e apresentei ela para o administrador, e transformamos Noronha a primeira ilha carbono zero do mundo. Aprovamos a lei. A partir de agosto desse ano, não entram mais carros a combustão, e a partir de 2030, todos os carros a combustão vão ter que sair da ilha. Então, os Gigantes dos Mares, ele atua tanto em trazer imagens em lugares remotos, em que as pessoas não têm acesso para verem, também a pegar lugares que são... que nem Fernando, a gente voltando ao assunto do turismo. Fernando de Noronha é uma ilha que é muito explorada pelos europeus, alemães, franceses, que eles gostam de ver a natureza composta como ela veio. Cláudio, o nosso tempo está muito em cima aqui, eu só tenho 20 segundos, eu vou te fazer uma pergunta específica aqui em relação ao seu olhar de preservação da espécie, que como você destacou, o que veio com o filme lá nos anos 70, de Spielberg, acabou trazendo o medo do animal, o medo do tubarão, né? E aí veio a matança, e aí você tem um olhar muito específico sobre a preservação. Só 15 segundos agora para você falar a respeito disso, que a gente precisa encerrar, está muito em cima, por favor. Olha, eu vou comentar uma coisa que eu também aprendi depois que eu fui mergulhar. Se você matar o tubarão, nós morremos, porque o tubarão ele que mantém toda a cadeia alimentar dos corais.
que aí prolifera o peixe que ele come e que aí aumenta o volume e comem todos os pequenininhos e acabam os corais, que são os maiores sugadores de gás carbônico do planeta, por 70%. Se isso acabar, todos nós morremos. Então, a minha preservação, tudo isso, é para proteger o tubarão, para ter um planeta mais vivo. O fundo do mar é um outro planeta, com imagens maravilhosas, que quem não mergulha deveria tentar uma vez. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, o nosso tempo já está esgotado, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Eu quero até pedir desculpas aqui à nossa audiência, porque a gente tinha perguntas aqui a serem feitas uma a cada um de vocês, mas realmente não vai dar tempo. E foi boa audiência? Foi sensacional, mas a gente vai colocar um ponto final e a gente conversa agora nos bastidores aqui. Cláudio Melo, mergulhador, publisher do Mundo Top, criador do projeto Gigantes dos Mares. Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Daniel Murray, violonista, arranjador e compositor. Beba Zanettini, pianista, compositor e professor. Programa Gente que Fala, realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O agradecimento a você, um bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar na segunda-feira aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AllTV e redes sociais. Chegando na programação, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade na 365, um abraço para todo mundo, 1 e 1, tchau.